Bom dia, pessoal, tudo bom? Resolvi gravar esse vídeo justamente para a gente poder não perder o foco, certo? Mesmo diante dessa crise que a gente está tendo agora no Brasil, gravar algumas videoaulas para vocês poderem ter um retorno, saberem que realmente a gente se preocupa, a gente está indo atrás, e a mesma coisa para você, não perca o foco. Chegue lá, assista o vídeo, procure materiais que estejam relacionados e estude. A gente deve aproveitar todos os momentos. Até mesmo essa crise que está vindo agora, a gente deve aproveitar para a gente poder crescer, para a gente ir atrás, estudar e assim a gente poder alcançar nossos objetivos. A primeira temática da aula, desse primeiro vídeo, é justamente em torno da reflexão filosófica. Reflexão filosófica, a gente tem duas características básicas aqui para dizer para vocês, na junção da palavra. Primeiro é reflexão. O que é que significa a palavra reflexão? Reflexão é uma palavra que vem do latim, que significa reflexio, que é justamente a junção de dois termos. Re, que é novamente, ou mais uma vez, e flexo, que é flexão, que é dobrar-se sobre. Então a reflexão é toda vez que a gente se dobra sobre determinado objeto novamente. E a reflexão filosófica é justamente isso, é o dobrar-se sobre o objeto de modo a compreendê-lo filosoficamente. Agora, por que filosoficamente? Filosofia, aí a gente passa para a parte da filosofia, é uma palavra que vem do grego, da junção de philo e sophos, que significa amigo do saber, ou seja, o filósofo não é aquele que detém o conhecimento, o filósofo não é aquele que doutrina, o filósofo não é aquele que impõe a sua postura perante a realidade, perante o outro, mas o filósofo é, antes de tudo, aquele que busca, é aquele que procura o conhecimento. E esse conhecimento e essa sabedoria buscada por meio da filosofia, ela se associa bem com essa ideia de reflexão. Por quê? Porque a reflexão filosófica, em primeiro momento, fazendo essa acepção da palavra, é justamente a capacidade em que a gente tem de dobrar-se sobre determinado objeto, sobre determinada questão, e a gente poder compreendê-la a fundo. E a gente poder compreender realmente a coisa tal como ela é. Mas a gente deve ter em mente o seguinte ponto. A reflexão filosófica, ela não é somente perante o mundo. Não é somente perante a realidade, mas a reflexão filosófica, ao refletir filosoficamente, a gente reflete sobretudo quem a gente é. Então, a reflexão filosófica é, antes de tudo, um conhecimento que a gente tem em torno de nós mesmos, em torno da nossa vida, em torno da nossa realidade. Ela é, como Sócrates já dizia, o autoconhecimento, o conhecimento de quem eu sou realmente. Agora percebam, a reflexão filosófica, de acordo com alguns pensadores, ela tem três características básicas. Quais são? Primeira característica, a reflexão filosófica, ela é radical. Por quê? Ela é radical porque ela vai atrás da raiz dos problemas. Ela não se preocupa somente com aquela explicação primeira que a gente tenha, aquela explicação casual, aquela explicação dada pelo senso comum, em que as coisas elas são simplesmente pelo fato de serem. Mas a gente realmente, na reflexão filosófica, a gente procura a causa, a gente procura a raiz das coisas, para a gente poder compreender a causa e como ela tornou-se desta forma. Segunda característica da reflexão filosófica é a criticidade. A crítica, por que ela é importante? Porque o termo crítica é justamente a parte que a gente pega e a gente coloca o objeto em crise. Essa crise dentro da filosofia, ela é muito importante. Por quê? Ela é importante porque a gente precisa ter em mente o objeto para que a gente possa questionar, para que a gente possa colocar, para que a gente possa observá-lo tal como ele é. Então veja, essa ideia de crise e essa ideia de radicalidade, elas estão profundamente ligadas. Por quê? Porque através do questionamento do objeto é que eu procuro a sua causa, é que eu procuro a sua origem, é que eu procuro realmente o que ele é e não a como ele me aparece. Terceira característica. A terceira característica da reflexão filosófica é que ela é totalidade, ou seja, ela é de conjunto. Essa característica a gente tem em mente por quê? Porque a reflexão filosófica, ela está em mente em compreender o objeto dentro de um determinado contexto. Ou seja, não é compreender o objeto por si só,
Eu tenho que compreender o objeto de acordo com um determinado contexto em que ele se encontra. E a partir dessa percepção do contexto que ele se encontra é que eu consigo compreender a totalidade. Terceira característica, ela é rigorosa. Ela tem uma apreensão de rigor em torno da sua explanação, em torno da sua explicação, em torno do seu raciocínio. A reflexão filosófica ela é importante justamente porque através dela, vejam só, eu disse 3 características primeiras, mas a quarta característica, no caso a crítica, que foi a segunda que eu disse, a crítica ela foi uma pontuação do professor Demerval Saviani, que ele coloca justamente para dar mais clareza a essa ideia de reflexão filosófica.